Pessoal, Foi. então, boa noite, bem-vindos. Então, vai ser a nossa segunda aula do curso. A Bárbara vai começar a aula. Qualquer coisa eu vou entrar para falar alguma coisa que outra no meio da aula, certo? Então, Bárbara, é contigo. E aí, gente, boa noite. Então, eu vou entrar aqui no modo apresentação, tá? Para a gente iniciar a aula de hoje. Então, vamos dar início à nossa segunda aula, né, do curso básico de ANSYS, tá? Bem, essa aula vai ser um misto, tá, do PowerPoint e da aplicação, tá? Da teoria da aplicação, então espero que vocês gostem, tá? E o que que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver como organizar a pasta de trabalho, então, como organiza essa função, a pasta de trabalho no ANSYS, que isso é muito importante, tá? As formas que a gente pode executar um script APDL, então, a gente vai trabalhar com um exemplo, né? Alguns arquivos que são gerados na análise de um problema, então, quais são esses arquivos que são gerados na saída do ANSYS, tá? A apresentação da interface gráfica, que a gente chama de GUI, e nós vamos montar um exemplo, tá? Pela interface, observando o Session Editor. Então, assim, depois vai ser explicado o que é esse Session Editor, enfim. Só uma contextualização do que a gente vai ver hoje, tá? Então, hoje a gente vai ver um exemplo de uma viga engastada, ok? Uma viga engastada submetida a uma carga pontual de 100 kN. Vai ser utilizado o elemento BIM 89, né? E ali tem o croquisinho da viga, que a gente vai estar utilizando, então ela tem 4 metros de comprimento, a seção de 25 por 50 centímetros, e nós utilizamos as propriedades do material do concreto, então é o módulo de elasticidade 2.500 kN por centímetro quadrado e o Poisson de 0,2, tá? Então, ali naquelas imagens que eu coloquei, dá para ver o primeiro modelo, né, um modelo de elementos finitos, e o segundo modelo ali é um modelo sólido, tá? Isso também vai ser explicado, o que que é o modelo de elementos finitos, o que que é o modelo sólido, tá? Então, no final da aula, a gente vai chegar ali naquelas duas figurinhas, tá? Bem, então, organização da pasta de trabalho. Esse é um item muito importante, tá? Extremamente importante, na verdade, que o utilizador do Ansys, ele escolha uma pasta de trabalho no seu computador, tá? Para que ele possa rodar os seus projetos, porque assim os arquivos que são gerados, que são diversos, né? Eles vão ficar armazenados de uma forma organizada, tá? Isso faz toda a diferença para quem utiliza o Ansys, tá? Então, depois eu vou abrir também ali, vou ensinar passo a passo, mas a princípio é bem tranquilo, tá? Aí, para fazer isso, a gente teria que seguir esse procedimento que está na tela. Eu coloquei no PowerPoint até, porque como vai ficar disponibilizado, aí a pessoa pode olhar ali e ver o caminho, tá? É bem simples. Vai no menu iniciar e vai entrar no Mechanical PDL Product Launcher. Depois eu vou fazer para nós passo a passo. Vai abrir essa telinha, viu? Quando a gente entrar ali, vai abrir essa telinha preta, tá? E aí é bem simples, então a gente precisa escolher ali a pasta onde vai ficar o teu projeto, né? É importante, assim, que a pasta ela esteja num lugar acessível, tá? Então, geralmente, se coloca no C. Eu mesmo coloco os meus trabalhos no C. Não precisa ter uma pasta previamente criada, tá? Pode colocar ali, enfim, não tem a pasta no C, tu coloca aula nova. Quando tu for criar isso, quando tu for dar o run, ele vai te perguntar, quer criar essa pasta? Então, aí tu dá o ok, tá? Bem, o nome do arquivo é assim, ó, ali o job name, né, que seria o nome do arquivo. Se tu for rodar um projeto, tá, por pasta, que no caso, por exemplo, é como eu trabalho. Cada projeto que eu abro, né, eu crio uma pasta nova. Não necessariamente tu precisa trocar o nome, pode ficar ali file, tá? Mas se tu fores rodar vários projetos, né, em uma única pasta, é interessante, é muito interessante, né, recomenda-se fortemente que tu utilize, troca o nome ali, coloque, enfim, viga, pilar, né, o nome do teu projeto, porque depois de rodado, o ANSYS ele gera diversos arquivos que a gente vai ver depois, né, o que que é o quê. E esses arquivos, eles ficam com o nome, né, do job name, ponto a extensão. Então, se tu deixares todos esses trabalhos que tu está fazendo dentro de uma única pasta com o mesmo nome, tu não vai saber o que é o que depois, gera uma grande confusão, tá? Então, assim, uma recomendação é,
trabalhe, né, num projeto por pasta, ou troque o nome ali, né, o job name, quando for rodares na mesma pasta, tá? Bem, acho que dessa parte é isso, depois a gente só entra no iniciar ali, não tem muito mistério. Então, as maneiras de rodar um script, tá? Existem 3 formas, na verdade, né, de rodar um script. Então, a primeira forma, assim, é a forma manual, tá? Então, a gente vai copiando e colando ali, enfim, do teu ambiente de programação, né, que pode ser o Notepad++, que foi o que a gente passou para vocês, ou, sei lá, bloco de notas. Então, tu vai copiando ali trecho a trecho, né, da tua programação e vai colando, tá, ali aquela barrinha que eu circulei ali em vermelho, tá, que se chama console de comando ou command prompt também, o pessoal chama assim, e aí tu vai colando ali e vai dando enter, tá. Essa maneira, para quem está aprendendo, enfim, é uma das maneiras mais eficientes para tu ver o que o comando faz. Tá? Então, é muito interessante. Tu copia e cola ali o comando, dá Enter, e vai acontecendo ali o processo na tela, tu vai conseguir visualizar o que aquele comando faz. Tá? Então, é bem interessante por isso. Então, em Bat tem uma alteraçãozinha aqui na janela principal, tá? Que é essa janelinha preta, que acontece ali em Simulation Environment, tá? A gente vai entrar ali e vai escolher aquele ANSYS BAT, tá? E aí, com isso, vão surgir umas novas opções ali na janela. Assim, basicamente, o processo continua o mesmo, tá? Tu vai escolher a pasta ali que tu trabalha, vai dar um nome, né, do teu projeto. Geralmente, se roda em BAT, artigo, assim, processo em lotes, sabe? Então, vai rodar várias vezes a mesma coisa. Então, se utiliza muito esse processo em BAT, tá? Input file ali seria o arquivo de entrada, né? O que tu vai ler. Então, o teu script de leitura ali. E o input file seria o teu arquivo de saída, tá? E ali tu pode escolher, tem uma caixinha embaixo, pode escolher se tu quer ou não que saia nesse arquivo de saída tudo que tu colocou no teu arquivo de entrada. Então, é uma opção, né? Pode marcar ou não. E o BAT, ele não carrega o GUI, então, assim, não tem a abertura daquela interface inicial do ANSYS. Isso, ele carrega numa janelinha. Essas formas de rodar e tudo eu vou fazer depois, então vocês vão observar que ele fica uma janelinha pequenininha no canto, assim, e nem vê é muito rápido. Então, o processo para rodar no BAT é extremamente rápido. Bem, também tem a questão automática, né? Tipo, o jeito de rodar automático. Então, assim, é uma das maneiras. Acho que eu passei aqui. O jeito de rodar automático é uma das maneiras mais simples, assim, é extremamente prático, tá? Bem, o importante de ressaltar dessa forma, tá? É que a gente tem que deixar o script do projeto que a gente está fazendo na pasta que a gente escolheu abrir o ANSYS, tá? Então, é só isso. A gente deixa nosso script lá na pastinha, enfim, se tu escolheu no C, para fazer esse método. Então, o que acontece? A gente entra ali em File, né, pede para ler um arquivo de algum lugar, que é o Read Input From, vai abrir essa outra janelinha que tem aqui no canto, tá, à direita, e ali tu vai carregar, tu vai dizer, ó, tá certo ali a pastinha? Tá, bom, eu vou ler esse arquivo TXT aqui, que é meu script, ok. É bem mais rápido, enfim, não é tão rápido quanto o BAT, mas é eficiente. Bem, então sobre os arquivos de saída, né? Depois de rodado, tá? O ANSYS ele gera na pasta lá que a gente escolheu, vai surgir diversos arquivos, tá? Então, como eu disse antes, eles são nomeados, né, como job name, tá? Que é o nome do teu projeto, ponto a extensão. Então, assim, como está ali naquela figura, né? Surge vários arquivos com extensões estranhas e a gente fica bem perdido o que é o quê. Tá, mas assim, é importante saber que dentro desses arquivos existem os arquivos temporários, tá, e os arquivos permanentes. Então, os arquivos temporários são aqueles que são gerados e depois da análise eles, né, somem, assim, desaparecem, são deletados. Tá? E os permanentes são aqueles que permanecem após a análise, tá? Esses arquivos, eles podem ser ou binário, tá, ou texto, um arquivo de texto. Então, o surgimento desses arquivos
Depende do tipo de análise que tu está realizando e do tipo dos comandos que tu está analisando, que tu colocou também durante a execução do teu projeto, tá? Então, isso altera, tá? Então, aqui a gente colocou, até depois, se vocês quiserem olhar com mais calma, tá? Ou, assim, enfim, se a gente sempre sugere que qualquer dúvida vá no Help do ANSYS, né? Que é uma ferramenta imprescindível, isso a gente vai bater na tecla todas as aulas, porque, de fato, é uma ferramenta excelente. Então, fui colocando ali se ele era permanente, tá? Ou se ele era variável, enfim, se usava arquivo de texto ou se é binário, tá? Aí vocês podem acompanhar ali. Então, tem o ponto DSP, que ele guarda as informações de performance, né, relacionado ao solver. O ponto .er, que é um arquivo muito importante, tá? Muito importante. Então, quando tem problema a tua análise, é uma das formas de descobrir o que deu problema, né? Porque ele te aponta ali no arquivo, é um arquivo em texto. Então, ele te aponta, olha, deu problema em tal comando, ou enfim, está acontecendo isso. Então, é um arquivo bem importante mesmo. O ponto SAV, ele salva ali, ele armazena os dados dos elementos nas análises não lineares, tá? O ponto full, ele contém a matriz de rigidez e a matriz de massa. O ponto lock, tá? Ele impede que mais de um trabalho, né, mais de um job, com o mesmo nome, tá? Que seja executado no mesmo diretório. O ponto log, ele mostra o histórico dos comandos de entrada. O ponto MNTR, ele faz o monitoramento da análise não linear. E o ponto page, o arquivo de paginação para a memória virtual, então é um espaço de banco de dados, tá? E o ponto RST, tá, é um arquivo também muito importante, porque é ele que carrega o resultado das análises que tu realizaste. Então, aqui só um lembrete, né, que às vezes os arquivos, os binários, eles não são compatíveis, né, com as versões anteriores do ANSYS, e alguns podem ter problemas, né, alguns podem ser compatíveis com versões futuras, tá? E aí, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, consultem o manual, tá? Que é bem importante. Então, bem, né, a apresentação do GUI, que é a interface, né, que a gente utiliza. Geralmente, assim, a gente acaba utilizando, fazendo bastante problemas pela interface quando a gente está aprendendo, né? Depois, até pela praticidade, a gente acaba mudando para o script, né? Então, depois, no final da aula, eu vou fazer com vocês um problema ali pela interface e a gente vai acompanhando ali a correspondência dele na linguagem APDL. E, enfim, vamos apresentar para vocês o que é essa interface aí do ANSYS, o que é o quê, enfim. Começando ali pelo lado esquerdo, tá? Que tem o main menu. Então, o que é o main menu, né? Começando, tem o preferências. Então, da onde que vem esse preferências, tá? Então, ele nada mais é do que um filtro da interface, né, que ele escolhe a opção da análise para ser realizada. Então, a gente pode escolher geral, enfim, fluido, né? E com isso ele vai filtrar as opções que condizem com o tipo de análise que tu escolheu, tá? Bem, então, ainda no lado esquerdo, a gente tem o pré-processor, né? No pré-processor estão todos os comandos que são relacionados à parte de pré-processamento, né, do nosso projeto, tá? Tem toda aquela parte da concepção do problema, enfim. Então, com isso, a gente tem opções ali para escolher elementos, as propriedades dos materiais, as seções das geometrias, modelagem da geometria, né, em si, e a confecção da malha, tá? A numeração ali vocês vão ver que está relacionado com a numeração dos nós ali do elemento finito, depois eu vou mostrar para vocês. E a questão das cargas, tá? Cargas e restrições. Tá? Bem, também ele tem o solution, que aí sim é relacionado à parte de processamento, tá? Então, o solution, ele define o tipo de análise que tu está fazendo, se tu está iniciando uma nova análise, se tu está continuando uma análise, tá? E faz as configurações dessa análise. Também dentro desse nicho aí, tem algumas coisas diferentes, assim, como ativação e desativação, tá? Que é enfim, uma ferramenta aí do ANSYS, bem interessante. E tem a solução em si, tá? A gente executa a solução em si.
Abaixo ali a gente tem o General Prospect, tá? Que nada mais é do que os comandos relacionados ao pós-processamento, tá? Então, ali, naquelas diversas opções ali, a gente faz, assim, a leitura, a plotagem, a impressão de diversos resultados, tá? E uma coisa quando a gente está aprendendo, assim, que causa uma estranheza, é que algumas dessas opções, elas só aparecem depois que tu roda o projeto. Então, por exemplo, ali vocês podem ver que já tem a viguinha ali, né? Porque algumas dessas opções do General só aparecem ali quando já está rodado. Tá? Então, antes, quando não está, a gente vai lá, cadê a opção? Mas realmente não aparece. O Time History Pro, tá? Ele também é relacionado ao pós-processamento. A diferença, tá, é que ele está relacionado com a visualização temporal de resultados. Então, ele gera gráficos, enfim, que estejam a ver com uma variação no tempo, tá? Na quinta aula, a gente vai falar mais sobre esse Time History Post-Pro, ok? O Room tá? O Room assim, sinceramente, eu e Quevedo, a gente conversou sobre isso, a gente tem uma ideia do que seja, assim, mas a gente nunca utilizou, tá? Então, o Room ele é uma ferramenta para simulação de ordem reduzida. Então, a gente pega um problema complexo, tá? E existe uma técnica que faz com que a gente reduza a ordem desse problema, tá? E isso faz com que a gente utilize menos recurso computacional. Então, não sei mais do que isso, porque de fato a gente nunca usou essa parte aí do ANSYS. E, enfim, o Session Editor, que ele é muito importante, gente, muito importante, assim, ó, indispensável, tá? Que é aquela janelinha branca ali que abre quando a gente clica. Aquela janelinha nada mais é do que a conversão, né? A conversão da nossa entrada pelo GUI, das nossas escolhas ali pela interface, virando os comandos APDL, tá? Então, é muito importante frisar que cada botãozinho ali, cada escolha que tu faz na interface tem sim um comando correspondente para a linguagem APDL, tá? Então, assim, é uma excelente ferramenta para quando a gente está aprendendo e a gente está sempre aprendendo, né? Então, é excelente para fazer qualquer coisa diferente ali, vai lá no Session e vê o que foi que gerou, enfim. E a gente acaba descobrindo, né, a sintaxe do comando. Tá? Aí depois, fiquei com dúvida na sintaxe, vou lá no help. Então, isso é um processo interativo, né? Bem, aí na parte de cima, né, no topo, a gente tem a toolbar, tá? A toolbar é uma maneira rápida, assim, de fazer algumas coisas, como salvar projeto, ler projeto que já foi rodado, sair ali do teu projeto. E também tem umas opções que a gente pode inserir alguns botãozinhos daquele ali, tá? Para macros, tá bom? Então, é possível fazer isso, tá? Lá em cima também a gente tem a linha de ícone, tá? E o console de comando. Então, basicamente também são comandos bem básicos, assim, como a gente iniciar uma nova análise, abrir uma análise que já foi executada previamente, salvar e capturar a tela, tá? Isso é bem importante para, enfim, né, para o futuro. Aí a gente também tem acesso ao help, né? E se tu digitar ali também na barrinha, tá? Tu pode dizer, tô com dúvida desse comando. Aí tu coloca help tal comando e dá um enter. E aí ele carrega o help. Ou também tu pode abrir a opção do help, que é uma janelinha que fica sempre aberta ali. Da mesma forma, tu digita o comando e vai aparecer. Eu prefiro essa janela que, na verdade, não tem acesso à internet. Ela está instalada ali no teu computador. Bem, então, basicamente é isso, né? Ele abre ali o menu de ajuda do ANSYS, tá? E tem aquele campo ali que é para digitar os comandos, que é o console de comandos, que, como eu já tinha dito para vocês, né? Ele é bastante útil. Bem, então aqui em cima, né, seria essa parte em vermelhinho aí, tá? No topo. Tá mais ou menos selecionado os comandos por atividade, tá? Eles estão organizados, agrupados por atividade. Então, basicamente, o que é ali? O file estão todos os comandos relacionados ao arquivo, tá? Salvar, renomear, enfim. Então,
Também abrir um projeto que já foi previamente executado, então no file tá relacionado com isso, tá? No select, ele está relacionado com comandos de seleção, tá? Então a gente pode selecionar as entidades. O que são as entidades? A gente também vai explicar para vocês o que são as entidades, nós, linhas, key points, então tudo isso vai ser explicadinho, tá? É só para vocês terem noção do que o que faz o que aí, tá? Também é possível criar e visualizar componentes. Os componentes são muito importantes e a gente também vai mostrar para vocês, tá? O list, ele tem comandos que estão relacionados à listagem, né? Então, tudo que tem a ver ali, tudo que tu quer que liste ali, vai aparecer. Então, tu pode listar a entidade, e é possível listar a entidade, assim, pela numeração, pela coordenada, pelos atributos. Então, eu quero, sei lá, todos os elementos que sejam de concreto. Então, tem como listar só os de concreto, né? Caso tu tenha, enfim, outros materiais, né? Lista as cargas que são aplicadas e lista as propriedades do elemento, né? Qual é o material, qual é o tipo de elemento, tá? Então, tudo relacionado a listas está ali. E também até depois que a gente executa, né, a análise, tu também tem como listar os resultados, né? Então, quero listar reações. Bárbara, Oi, desculpa pode falar. interromper. O pessoal falou que acho que tu tem que dar um. O pessoal tá perguntando se tu tem que ativar para eles entrarem, os dois ali, eu acho. Vamos ver. Que estranho, estava na ativação automática. O que apareceu? Nada. Nada. Será que eles É, entraram no link certo? tá entrando. Eles estão entrando? Já entraram, eu acho. Não tá aparecendo nada. Esse é o Gustavo Dias e a Karina. Eu acho que tu teve que entrar na tela para eles aparecerem, hein? Será que foi isso? Feito? Agora foi. Agora foi. Falou valeu. Agora eles entraram, que tem 33 pessoas. Então tá. Bom. Faz assim, ó. Deixa essa janela aí, ó, do Meet. Em vez de minimizar ela, arrasta ela para baixo, quem sabe, deixa ela bem escondida. Não, mas tá aqui, ó. Auto permitir ligado. Estranho. Não, isso aí, arrasta ela para baixo, em vez de minimizar, isso, deixa ela no cantinho. Vai ver por isso que ele não foi. Bárbara? Ih, eu acho que ela acabou saindo, hein? Ou será que foi eu que saí? Hum, Bárbara, liga o microfone. Feito. voltamos? Que não dá pra minimizar, tem que fazer isso mesmo, tem que fechar, tem que minimizar aqui, não dá pra arrastar pro ladinho, Certo. tá? Vou voltar aqui. Tá. Bem, gente, deixa eu lembrar onde é que foi que eu parei aqui. Bom, acho que era aqui, tá? Então, apresentando essa parte para vocês ali, né, o que tem ali de cima. Então, já falei ali do list, né? Do plot da mesma forma. Então, todos os comandos que estão ali relacionados com a plotagem, né? A plotagem das entidades, o que aparece ali na telinha, estão nesse nicho aí, tá? Então, a gente pode também, da mesma forma que a gente escolhe ali o que listar. Eu quero listar só os materiais, só os elementos que são do material de concreto, tem como a gente plotar também só os elementos que são do concreto ou são de aço, enfim. Tá? O plot controls, tá? Ele está relacionado também à plotagem, mas assim, de uma forma diferente. Então, é mais relacionado ao que aparece na tela configuração, sabe? Então, a gente pode arrumar ali os ângulos, se os elementos eles estão numerados ou não, enfim, símbolos, que tipo de símbolo? O símbolo das cargas distribuídas, das cargas pontuais,
a questão da extrusão, tá, do elemento, dá para controlar também os gráficos e as escalas, quando sai resultado ali, tem como a gente mudar aquilo. Questão de animação também, tá? As fontes que aparecem, leitura, captura de layout, captura de tela, tudo isso é organizado ali no Plot Controls, tá? O Workplane, ele tem comandos relacionados ao sistema de coordenadas, tá? Então é bem simples. O Parâmetros, ele mostra os parâmetros que foram lidos, tá, naquela análise. Então, isso é bem interessante quando a gente roda um script e às vezes a gente fica na dúvida, mas será que ele leu que a base da viga era aquilo mesmo? Aí a gente vai lá e olha, se a base da viga era um parâmetro, né? Tem B igual a 25. Não, então ele leu correto. Então, é bem útil, tá? Se a gente souber usar ele. E a macro, né? A macro, o que é? Nada mais é do que... A macro é um comando, né? Ela é relacionada à criação de sequências que definem, sequência de comando pré-definido, tá? Então, é uma forma de automatizar. Então, por exemplo, eu quero gerar um diagrama, sei lá, toda vez eu gero o mesmo diagrama dessa viga. Então, eu tenho como fazer uma automatização disso criando uma macro, tá? Então, nada mais é do que isso. O menu Controls, ele tem opções relativas ao layout da tela, e aí a gente também tem acesso ao Help, tá? Então, que o Help tem muito tutorial, assim, como trabalhar com elemento, enfim, e tem acesso a esse menu, né, de dúvidas e de especificações. Do lado direito, então, a gente tem a visualização ali, então, são perspectivas, tem zoom, rotação por eixo, né, tu pode utilizar o pano e o scroll, enfim, são comandos relacionados à visualização. Na base, a gente tem, assim, os itens que são selecionados, tá? Então, como que funciona isso? Um exemplo, tá? Vamos ver essa imagem aqui. Então, tem a viga ali e tem plotado o deslocamento da viga no eixo Y. Então, a gente já está numa parte de pós-processamento, tá? Aí, ali diz, post 1, lá embaixo, em vermelho. Aquele post 1 quer dizer isso, quer dizer pós-processamento, tá? Então, a gente vai explicando isso também para vocês, mas ele mostra ali em que etapa tu estaria, entendeu? E também ele te mostra ali o material que tu está utilizando, qual deles é. Então, tu vê ali, tá escrito MAT 1, tá? Type 1, por quê? Porque é o tipo de elemento 1. Aí, às vezes, aparece constante real, né? Tem alguns elementos que tem, outros que não tem. O eixo da coordenada que a gente está utilizando e a seção que a gente está, da entidade, né, que está selecionada. Se é o SECN ali no cantinho. Se é a seção 1, seção 2, enfim. E, por fim, né, a Output Window. Então, assim, essa janela também é muito importante, tá? Então, ela abre junto com a interface gráfica do Ansys. Eu vou mostrar ela para vocês depois. Abre a interface gráfica e abre ela ali no ladinho. Então, ela vai mostrando, é uma forma rápida ali, fica no prompt, né? Mostrando os comandos que estão sendo executados, tá? E também aparece ali o que dá errado, o que não, enfim, deu problema, tá? Então, gente, assim, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai entrar ali, né? O próximo passo da nossa aula seria, assim, montar o exemplo, tá? Que foi dado ali anteriormente, tá? A partir da interface. Então, a gente vai abrir lá a interface, né? O GUI, e vai ir executando e vai observando no Session Editor o que está acontecendo, tá? E quais são os comandos correspondentes da linguagem APDL. Então, basicamente, assim, no Session a gente vai ter o comandinho ali, né, vai aparecer o comando APDL, e para entender o que é aquela sintaxe, o que são aqueles numerozinhos, a gente pode usar ali o help, tá? Então, é uma ferramenta bem útil, assim, para vocês esclarecerem as dúvidas, tá? Então, como está colocado ali, é importante que a gente faça um problema, que a gente saiba como fazer um problema na interface, né, para não ficar uma coisa mecânica. Então, que a gente consiga entender também o que acontece ali na interface, como isso passa para a linguagem APDL, tá? E isso é um processo, assim, de tentativa e erro, né? Muitas vezes a gente, enfim, roda várias vezes o script, vai no prompt, dá errado, vai no help. Então, no próximo slide aqui, a gente fez um diagrama que ficou bem bacana, que diz exatamente isso, tá? Então, bom, a gente executa um comando ali na interface,
E aí vê, né, se vai lá no Session Editor e vê o que que saiu, né? Bom, saiu tal coisa, saiu isso. Eu pego aquilo que saiu e vou lá no Help dar uma olhada como é que funciona a sintaxe desse elemento. Tranquilo, vou lá e passo para o meu script, entendo a sintaxe, né? Vou de novo ali no meu prompt, no meu comando, aquela barrinha lá em cima, colo o meu comando. Se deu certo, bom, se deu certo, eu sigo fazendo o meu script. Se deu errado, bom, eu vou lá no help de novo. Então, isso é, assim, enfim, é uma sequência, tá? Importante que tá naquele balãozinho ali é que a gente não deixe de, nessa sequência toda, deu errado. Bom, então eu vou lá, inicio ali meu antes, eu limpo o meu problema, tá? Dou um clear, que a gente chama, que é para não ficar nada sobreposto, enfim, e acabar vindo gerar problemas na tua análise, tá? Então, a gente vai fazendo agora isso passo a passo. Então, essa parte da apresentação é isso, tá? E agora vamos para a parte 2. Então, aqui eu já deixei o meu Ansys aberto, viu? Bárbara, Mas eu vou fazer com vocês desde o início ali. Tu falou que... tem mais uma colega querendo entrar. Acho que tu tem que abrir de novo a janela. Uhum. Será que foi? Acho que sim. Vou ver aqui o nome Acho dela. que foi. Julian. É um colega. Bom, acho Julian que foi. Borges. Foi? Acho que agora foi. Beleza. Então tá, gente, vamos então para a segunda parte aqui, tá? Que seria mais ali a prática mesmo, tá? Então, como eu disse para vocês, é bem simples aquela parte de inicializar. A gente vai procurar aqui no nosso menu iniciar, tá? Então, a gente vai colocar... tá até aqui, ó, já no recente, tá? Mas a gente procura ali Mechanical e vai aparecer. Bom, eu já deixo salvo aqui na minha barra de comando, porque é uma coisa que eu uso sempre. Aí vai abrir uma janelinha assim, ó, tá? Aí nessa janelinha aqui a gente vai escolher, tipo, ó, a pasta que a gente quer. Tá? Eu já tinha criado aqui aula 2, mas enfim, aí a gente pode colocar uma pasta nova, né? E aqui tá o nome do projeto, tá? Então, bota para rodar, já tá aberto, ó, e aqui ele vai aparecer que já tá aberto. E agora o que eu faço, né? Meu Deus. Continuo. Bom, então aqui tá, né, a interface do Ansys que a gente tanto vinha falando, tá? Bárbara, Então, oi. uma coisa. Deixa eu explicar uma Hum, coisa. Antes da gente entrar no exercício ali que tu vai entrar, né? Volta naquela Aham. janela do Mechanical PDL ali. Aí. Essa janela aí, ó, ela é importante porque ela também tem uma série de configurações que o software vai usar. Vocês podem ver o Uhum. seguinte, ó, no início ali, ó, vamos tentar explicar ela um pouquinho pro pessoal. O primeiro combo box ali, escrito Simulation Environment, certo? É onde vocês escolhem, por exemplo, rodar o ANSYS, o GUI mesmo. Vocês podem escolher, por exemplo, para rodar embate e outras opções também tem ali, certo? Uhum. Embaixo tem a licença, ó, certo? Então, por exemplo, se vocês têm vários produtos ANSYS ou coisa assim, ali tem cada licença que está sendo gerenciada, né? É interessante saber que tem alguns comandos que não rodam em licenças diferentes, né? Dependendo da licença, tu não consegue fazer certas coisas no ANSYS, né? Hum. Bom, as três abas aí de baixo são assim, ó. A primeira aba é para te escolher qual vai ser o diretório que ele vai trabalhar e qual vai ser o job name, como a Bárbara já tinha explicado ali, certo? Então, o job name ele vai usar como sendo o primeiro nome de todos os arquivos que ele vai gerar, certo? Vai mudar as extensões, vai deixar job name. A segunda aba ali, ó, que é Customization Preferences, tá vendo? Clicar na segunda aba ali, Bárbara. Ele tem algumas coisas de customização, certo? Por exemplo, memória. Para problemas não muito grandes, o que ele usa de memória padrão ali para o workspace e database já serve. Mas se vocês estiverem rodando um problema muito grande, pode ser necessário mexer nessa memória. Então, tu pode alterar essa memória. Por exemplo, para o workspace, eu acho que ele usa 2 GB, eu acho, de RAM, de memória RAM.
Mas pode ser necessário que tu precise de mais, entende? Então ali vocês podem fazer essa customização. Aquele ali logo abaixo, aquele Custom ANSYS Executable, tu pode fazer um ANSYS que seja, digamos, que o executável dele tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, pode entrar com parâmetros dentro do ANSYS e tu pode customizar teu executável. A princípio, isso aqui a gente não usa muito, mas, por exemplo, tem empresas que têm problemas muito repetidos, iguais, eles podem customizar o executável do ANSYS mesmo. Embaixo tem a linguagem ali, certo? E mais ali embaixo tem o dispositivo gráfico, certo? Que ele fica ali, eu acho que por padrão tá 1,32, né? Uhum. Certo, dá para deixar o 1,32. Se vocês colocam 3D, os gráficos ficam mais suaves, certo? Mas o 1,32 é bom para a gente poder visualizar bem direitinho os contornos. Quando põe o 3D, ele faz quase um arco-íris, assim, tu não consegue ver muito bem os contornos. E aquele readstart.ans que tem ali embaixo é assim, ó. Ele tem um arquivo que ele lê de início para configurar o ANSYS, certo? Tu pode pedir para ele ler esse arquivo ou não. E tu pode, tu mesmo também, customizar esse arquivo. Por exemplo, ele sempre abrir numa determinada pasta, diferente da Work Directory, certo? Ou para ele abrir e já fazer alguns comandos. Então, esse Start Ans permite que tu faça essa customização aí. A princípio, ele tem por padrão, a gente deixa marcado. Né? Na última aba, ó, clica na última abinha ali, ele tem essa parte aí da aceleração, certo? Que ele tem, por exemplo, ele pode fazer os cálculos de forma paralelizada nos processadores. Então, ele tem a opção para usar o GPU, que é a placa gráfica, certo? Então, se o computador de vocês tiverem placa gráfica, dá para utilizar. Tem o SMP, certo? Que é memória compartilhada paralela, que a versão estudantil limita a 2, certo? Mas no Semacom, a gente pode rodar até 16. Isso acelera os cálculos, certo? Leva menos tempo para rodar um problema grande, por exemplo. E os computadores normais, a maioria dos processadores tem já essa tecnologia de memória partilhada, certo? Na parte de baixo aí é a computação distribuída. Para quem tem, por exemplo, vários computadores, né? Ou quiser distribuir o problema, por exemplo, no único computador, mas ele tem vários processadores, certo? Então também. Não é muito... Ali no Semacom a gente não utiliza muito essa da parte distribuída e nem da GPU a gente tem experimentado ainda. Na verdade, quem começar a trabalhar agora pode ser que experimente essa parte do GPU aí, seria interessante desenvolver. Né? Uma última coisa que é interessante dessa janela é o seguinte, ó. Bárbara, vai ali em Options, não, desculpa, vai em Tools, certo? Lá em cima no menu. Aí no menu, ele tem assim, ó, Display Command Line. Clica nisso aí, Bárbara. Ele vai abrir uma janela, ó, em que ali, ó, ele tem o comando que ele está entrando no ANSYS. Por exemplo, ele está indo em C2 pontos, Program Files, certo? ANSYS Inc, versão tal, e ele está executando aqui, ó, mapdl.exe, certo? Esse é o Mechanical APDL, é o programa que a gente está executando. E ele pode ser executado numa linha de comando pelo prompt, utilizando os parâmetros que ele coloca ali do lado. Então, aquele barrinha G, barrinha P, AA e assim por diante, são já os parâmetros que tu entrou para executar ele, certo? Pode ver que dentro dos parâmetros ele também está a pasta. Ó. Consegue ver aí, Bárbara? Uhum. Então, por exemplo, o ANSYS ele pode ser executado de forma batch, copiando esse comando aqui e executando no prompt mesmo. Ou criando um arquivo batch em lotes que tu pode executar vários arquivos com várias pastas de trabalho diferentes, certo? Então isso acelera bastante. Se tu tem, por exemplo, um problema que tu vai variar muitos parâmetros, por exemplo, vou ter que fazer 1000 cálculos, certo? E tu quer organizar, tu pode gerar um arquivo batch com esses comandos que ele dá em cima e mandar ele executar. Ele vai executar um por um e vai passar, por exemplo, a noite ou a semana calculando. Entende? Depois tu só recupera os resultados para depois analisar, interpretar. Entende? Em geral, a gente roda o ANSYS de forma batch depois que a gente tem certeza que o modelo está muito bem escrito, que não tem nada que possa dar errado. Assim que está tudo bem certinho, a gente começa a variar. Por exemplo, eu vou ver como é que é a variação, como é que vai ser o resultado se eu variar, por exemplo, o modo de elasticidade.
Então, vou variar de 10 em 10 megapascal, por exemplo. E tu consegue fazer ele fazer esse tipo de análise por aí. Né? Bom, é isso aí que eu queria falar um pouco mais do Mechanical, porque ele é muito interessante, assim, a gente pouco conhece ele, na verdade. Né? E essas coisas são meio importantes, assim, se tu vai fazer um modelo mais maior, assim, mais complexo, né? Sim, Tá bom? com Desculpa certeza. interromper, Bárbara. Tava ótima a tua Não, aula. capaz, capaz. Não, vamos fazendo um bate-papo, que agora tem que, claro, né, às vezes a gente também, enfim, se tiver alguma coisa que tu lembre enquanto eu estiver fazendo, vai parando. Eu vou lembrando, qualquer coisa eu falo daí. Tá bom? Isso, Pode isso. continuar. Tô Aí todo... depois eu vou rodar o bate para eles verem como fica ali. Uhum. Então, bom, então, gente, vamos lá, que a gente escolheu ali a pasta, né? E vamos deixar file mesmo, porque eu só vou rodar esse projeto dentro dessa pasta. Então, né, vou deixar isso aqui. Já está aberto aqui, eu já dei o run, tá? Bem, então vamos começar fazendo o nosso probleminha ali, tá? Só para a gente retomar como é que era o nosso problema. Tá? Então, essa viguinha aqui, engastada, ok? E a gente vai utilizar o elemento bin189, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é entrar aqui no Preferências, tá? E ajustar, filtrar a nossa interface, tá? Para análise estrutural, ok? Então, assim, agora é meio intuitivo, né? Porque a gente vai começar o pré-processamento, tá? Então, o pré-processamento a gente vai fazer o quê? Vamos escolher o material, tá? Então, isso aqui agora eu vou fazer essa primeira parte aqui do pré-processamento, e aí a gente vai dar uma olhada também no script comparando, tá? Então, essa parte aqui do material, vamos criar um material aqui, tá? Então, entramos no pré-processamento, adicionamos o material, tá? E vamos criar um modelo, tá? Material Models. Então, estrutural, linear, elástico, isotrópico. E aqui a gente vai inserir ali, ó, o módulo de elasticidade que a gente tinha colocado lá, tá? 2.500 e o nosso coeficiente Poisson, tá? Então, assim, é muito importante que a gente tenha em mente as unidades que a gente vai estar trabalhando, né? Que seja coerente com isso, tá? Então, aqui a gente entrou com 2.500 quilonewtons por centímetro ao quadrado, ok? Ok, então inserimos ali o nosso elemento, o nosso material, e vamos inserir agora o elemento, tá? Então, aqui vamos em Element Type, vamos adicionar, tá? Então, vamos adicionar um aqui que a gente ainda não tem. E aqui a gente vai escolher o elemento, ó. Então, bom, vou trabalhar com o bin, né? Bin 189. E esse elemento, ó, ele vai ser o número 1, tá? Esse tipo de elemento vai ser o número 1. Tá? Se depois eu quisesse escolher outros, aí ia ser o 2, o 3 e assim por diante, tá? Então, ok. Então, definimos ali que o tipo de elemento 1 é o bin, tá? Beleza, agora vamos ver a seção. Tá? Então, aqui, seção, a gente está trabalhando com o bin, né? Vamos fazer uma seção comum, já exista. Então, aqui vai abrir essa janelinha, tá? O que é essa janelinha? Ó, a identificação do elemento, da seção, desculpa. Então, aqui é a seção 1. Beleza. Qual é o subtipo? Então, esse elemento, ele permite que tenha todos esses subtipos aqui, ó. Tá? Então, a gente vai utilizar o retangular, tá? O offset é o quê? Tá? O offset, ele é relacionado com o tipo de elemento, tá? O elemento bin é um elemento linear, um elemento unidimensional, tá? Por assim dizer. Então, o que acontece? Se vocês veem aqui, ó, na seção, tem um pontinho, tá? Isso seria a linha do bin, tá? Esse offset quer dizer o quê? Quer dizer que essa seção que eu estou escolhendo, ela vai ser estrudada a partir ali do centro, tá? Então, a minha linha vai ficar bem no centro, ok? Pode mudar também, tem como a gente alterar, tem como fazer essa linha subir, descer, enfim. Aqui a gente vai escolher a base, tá? A base lá do nosso exemplo tá de 25 centímetros e a altura tá de 50, tá? O que são NB e NH? Então, NB é o número de divisões da base, tá? Quantas vezes eu quero discretizar essa base aqui, tá? Então, o número de divisões da base a gente vai adotar 4, e o número de divisões aqui da altura a gente vai adotar 6. Mas a gente vai adotar da onde isso, né?
Então, assim, é muito interessante, é muito importante, por isso que a gente passou ontem para vocês aquela parte ali de trabalhos que já foram feitos, enfim. Quando a gente decide trabalhar com algum elemento, é importante demais que a gente esmiúce esse elemento, tá? Abra ali o help e, assim, veja o que, que ele tem de entrada, veja o que, que ele tem de saída, vá no Lume, procure dissertações de pessoas que já trabalharam com aquele elemento, dissertações, teses, enfim, né? E veja o que, que eles obtiveram com esse elemento, porque muitas vezes já existem estudos de malha, né? Claro que isso varia caso a caso de carregamento, enfim. Mas às vezes a gente encontra estudos de dissertação ou tese de malha que fica bem legal, pode usar, sabe? Então é interessante. Outra coisa que é legal também fazer é quando tu tem a solução analítica do problema, tu pode ir variando ali a malha, né, e testando para ver qual a malha que se adequa mais, que chega mais perto ali da tua solução analítica. Então, é uma maneira também de tu testar a tua malha. Essa divisão aqui, essa discretização da seção, tá? Eu já tinha visto previamente, eu sabia previamente que essa discretização tá ok, tá? Já tinha testado antes, mas é importante vocês saberem isso, tá? Que não é, assim, apenas um chute, ok? Então, tá. Bom, aqui eu já inseri a primeira seção. Então, agora a gente vai mexer numa coisa que é muito importante, né? A gente entrou com esses 3 parâmetros aqui de pré-processamento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Session Editor, tá? Então, aqui esse cara é muito importante, tá, gente? Muito importante, porque ele vai mostrar, basicamente, tudo que eu estou fazendo aqui, ele vai mostrar aqui na sintaxe APDL, tá? Então, eu vou pegar aqui nosso script, ó, vou deixar aqui do ladinho, tá? Só para a gente ter uma... Agora ele fechou. Só para a gente ter uma noção aqui. Vou deixar esse aqui grande, vou deixar esse aqui. Ó, isso também é uma coisa que acontece. Ó. A gente aperta uma vez e, cadê a janela? Sumiu, não sei cadê. Aí o que a gente faz? A gente tá meio enganada nele, ó. A gente fala que vai fechar e ela aparece, ó. Aí a gente vai ali, fecha aqui e cancela. Aí, ó, clica aqui e ele aparece, tá? Isso é uma coisa que acontece. Então, aqui, ó, vamos olhar o nosso script. Isso é uma sugestão, Bárbara, que a gente tem que dar para o pessoal que desenvolve o ANSYS, né? Ajustar essa janela aí. Pois é, essa janela some assim, e, enfim, né? Bom, então aqui nosso script eu vou dar uma olhadinha por cima. Por que por cima, tá? Porque a gente vai ter amanhã, se não me engano, na aula de amanhã, a gente vai ter como se constrói um script, enfim. Então aqui a gente colocou algumas dicas para vocês, tá? Mas a gente também vai bater nisso de novo, tá? Aqui o símbolo de exclamação, ele não é lido pelo ANSYS, tá? Então é um comentário. A linguagem é no case sensitive, então ela não diferencia se tu tem maiúsculo ou minúsculo. A gente costuma entrar com os comandos do ANSYS em maiúsculo para que fique uma coisa mais fácil de ler, tá? E, como eu tinha falado antes, sistema de coordenada tem que ser coerente, tá, gente? Então tem que se ligar bastante nisso. Bem, aquela questão ali da inicialização do ANSYS que a gente fez, ó, então... Parâmetros, tá? Parâmetros de entrada, assim, a gente pode começar entrando com parâmetros aqui, tá? É só a gente acessar aqui, ó, parâmetros, escalar parâmetros e entrar aqui, se eu quero dizer que B, enfim, vou colocar um aleatório aqui, tá? B é igual a 30. Eu quero aceitar, tudo que eu colocar que é B, ele vai saber que é 30, tá? Então, eu vou deletar porque vai que tenha um B aqui. Mas quando a gente trabalha pela interface, assim, raramente a gente entra com os parâmetros antes, isso é mais no script mesmo, tá? Ali que a gente utilizou, ó, o ED 2500 e o Poisson de 0.2, tá? A discretização aqui da base que a gente também adotou. Então, o que eu queria chegar era aqui, ó, de fato, tá? Então, ó, a iniciei, ele tem o prep set, que é o pré-processamento, e eu aqui adicionei na minha biblioteca o material, né, que eu estou usando e o elemento que eu estou usando, tá? E também a seção, né? Então, vamos ver isso aqui no Session. Olha, ó, de novo. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui no Session, então. E vamos comparar, ó. Ó, vocês podem ver aqui, vamos ver. Ele aparece, o Session Editor, ele também tem muita coisa que causa uma confusão, assim, ele é meio...
Ó, aí, ó, prep set, tá aqui ele, ó. Então, iniciamos aqui o pré-processamento, ó. O material tá aqui, ó, mtemp, pode ver que é a mesma coisa que tá acontecendo ali, ó. Tá? Ó, ET1 bin, idêntico. Depois aqui a gente, ó, né, chamou a seção ali, ó, bin, né? E a mesma coisa aqui, ó, sectype. Então, tá aí a importância do session, né? A gente faz aqui na interface e depois vem cada uma olhadinha para ver, entendeu? E aí a gente vai descobrindo coisas, vai descobrindo comandos, ó, por exemplo, sei lá, sectype aqui. Ah, o que que faz o sectype, ó? Essa aqui é a janela do help, tá? Que vem já junto instalado. Eu uso mais esse aqui do que pelo comando ali, pela barra de comando, tá? Então, aqui tu digita sectype, enfim, aí ele vai procurar e vai te dizer, ó, sectype é tal coisa, tá, ó. Aí tu entra ali, ele vai te dar a sintaxe, ó, tá? Enfim, um exemplo. Tá bueno? Então, vamos seguir. O próximo passo, então, da gente, vamos estabelecer aqui a geometria do problema, tá? Então, a geometria do problema a gente vai em modeling, ok? E a gente vai criar, né? Então, o que a gente vai criar primeiro? Vamos criar os key points, tá? Então, key points aonde, né? Aqui, né, nessa visão que a gente está tendo aqui, nesse sistema de coordenadas, tá? Então, basicamente, a gente vai criar 3 key points, né? Se a gente olhar aqui a geometria do problema, ó, tem o início, né? O final, tá? E o terceiro key point, para que será, né? Esse terceiro key point eu vou explicar para vocês. Esse terceiro key point, tá? É um key point de orientação da sessão, tá? Isso é um comando relacionado ao bin, ok? Então, não são todos os elementos que tem esse comando, tá? Então, isso aí a gente vai vendo. Então, vamos criar aqui o keypoint 1, tá? E vamos dizer, que ele está em 0, 0, 0. Então, aplico, ó, sigo criando, ó. Quando eu aplico, a janelinha não some, não fecha, eu sigo colocando aqui os pontos. O segundo ponto, a gente colocou o primeiro aqui, né? Vamos colocar o segundo no final ali da viga. Então, aqui, ó, x, né? XYZ. Então, x vamos colocar 400, né? Que é a largura da nossa viga, comprimento da nossa viga. 0 e 0, né? Porque continua ali no mesmo plano, tá? Porque o bin, ele é uma linha, né, gente? Então, basicamente, a gente vai visualizar isso agora e vai entender. E o terceiro ponto, tá? Que é o key point de orientação, tá? Que a gente vai entender o que é. Vamos colocar ele no meio, tá? No meio do comprimento da viga e vamos colocar ele na altura ali da viga, tá? Que é 50 centímetros. Ok? Bom, então, são esses 3 key points aqui, tá? E aí, ó, eles vão surgir. Vamos ver. Ou deveriam surgir, pelo menos. Apply. Vamos tentar plotar aqui os pontos. Não é? Que estranho. Vamos de novo aqui. Esse capote é um comando que plota, tá? Plota os key points. Vamos lá. Faz assim, ó. Pede para ele numerar os key points. Aí para numerar a gente vai aqui, ó. Plot, numbering, key points, tá? Então a gente está pedindo para numerar. Ó, não gerou mesmo. Ó, vamos limpar. Oi? Limpa então, faz de novo. Alguma coisa. Vamos limpar, porque às vezes ele dá umas rateadas, tá? Então, eu vou fazer o processo mais rapidinho aqui. Vamos criar aqui elemento. Uma coisa, ó. Isso é o interessante de usar o script. Porque Não acontece isso. Tu só cola o script e roda ele até onde tu parou, entende? Em vez de tu ter que fazer tudo de novo. Pela interface. É uma boa mesmo. Aqui a gente não tinha feito ainda bastante coisa, dá para fazer assim, mas às vezes quando a gente já fez bastante é complicado. E o Ansys, ele não tem o botão de voltar.
Então, tu não consegue dar um undo. Se tu fez uma coisa errada, tu não consegue voltar. Então, vamos de novo aqui, vamos ver. Vamos dar um OK. Ah, agora ele foi. Vamos criar o 2 aqui. Ali está o 2, ó, e vamos criar o 3. Tá, então aqui a gente pode ver, ó, aqui não dá para enxergar porque está em cima do eixo ali, né? Mas é o 1, o 2 e o 3, tá? A gente pode mudar aqui a visualização, ó. A gente vê uma visualização. Agora, quando a gente gerar o próximo passo, que são as linhas, vai ficar melhor de entender. Então, aqui a gente vai em linhas, ó, lines, né? E vai em straight line. Então, ela vai te pedir para criar da onde até onde tu quer a tua linha, né? Então, eu quero aqui do 1 até o 2. Tá? Então, ok, criei a minha linha ali, tá? Se não tiver numerado os key points, pode acontecer de não estar numerado, como a linha não está numerada aqui, a gente pode ir no plot controls, ó, numbering, aí aqui tem todas as entidades, ó, key point, linha, área, volume, aí tu pode dizer que tu quer que numere. Então, vamos numerar aqui a linha, e os key points já estão numerados ali, mas vamos deixar um, tá? Aí sumiu a linha. Como é que a gente faz para plotar tudo? Então, a gente vai no list, no plot, multiplots, tá? Então, ó, vai plotar tudo por que multi, porque vai selecionar todas as entidades que estão ali e vai plotar, tá? Então, beleza, a gente criou a linha. Aí, e agora, como é que eu faço, né? A gente pode ir aqui no Session Editor e ver, ó, que vai estar já o comando relacionado a eles, ó. Então, aqui o comando da linha, ó. Viu? Tá? E aqui os key points, ó. Acho que tu desliga a tua câmera, teu áudio, Quevedo. Desculpa, verdade. Então, aí aqui os key points e a linha, tá? Então tá, gente, passada essa parte ali geométrica, né, isso que a gente tá criando é o modelo geométrico, tá? Também a gente vai abordar na aula de amanhã melhor o que é o modelo geométrico, o que é o modelo de elementos finitos, tá bom? Então, e outra coisa, acho que é isso que eu tenho para falar. Então, vamos criar a malha agora, tá? Vamos criar a malha. Então, e outra coisa aqui no script, se a gente for olhar, a gente segue o mesmo padrão, assim, ó. Então, criamos key points, criamos as linhas, aí agora começa, ó, a malha. Então, a gente acaba seguindo a mesma ordem, sabe? Então, a malha a gente vai aqui em Meshing, tá? E Mesh Attributes, que é pra gente inserir os atributos da malha, tá? Então, a gente vai escolher all lines, mas às vezes a gente pode querer escolher só algumas, enfim, né? Aí, se tu quiser escolher só algumas, tu vai em picked, tá? Então, vamos pegar all lines, porque temos só uma linha, tá? Aí, aqui ele vai te dizer, uma coisa muito importante de ressaltar, gente, que é bem legal, assim, ó, quando tu abre uma janelinha, se tu olhar, tem esse comando aqui, ó, LATT. Nada mais é do que o comando no APDL, tá? É line attribute, enfim, tem mais um TT que eu não sei de onde sai aqui. Mas é esse comando que a gente usa, ó, LATT, tá? E cada opçãozinha dessa aqui, ó, cada opção dessa é uma opção aqui, tá? Então, isso é bem legal, ó, por exemplo, material 1, ó, material, então o 1 é correspondente ao material. Constante real, a gente não tem constante real no BIM, tá? Então, isso depende de elemento para elemento, vocês vão ficar sabendo quando olharem lá o help do elemento, tá? O tipo do elemento que eu estou utilizando é o 1, é o BIM. Se eu tivesse outros tipos, aqui teria, né? 2, Shell, 3, Solid, enfim. A seção também é a 1, porque a gente só tem essa. E aí ele te pergunta, ó, tu quer um key point para orientar a tua seção? Aí tu vai dizer, quero. Aí vai dizer, tá, qual é, né? Aí tu vai falar que é o 3, tá? Basicamente, assim, ó, esse key point que orienta a seção, porque que acontece? A gente tem uma seção que ela é assim, né? Ela é retangular, tá? Ela pode ser assim e ela pode ser assim. Então, esse key point nada mais é do que isso, ele orienta se tu quer que a tua seção seja de pé ou deitada, tá?
Isso é muito importante, gente. É tão importante que a gente vai fazer um exemplo com vocês na outra aula, que ele mostra como orientar diferentes sessões no mesmo problema, tá? Então, isso é bem bacana. Bem, então, feito isso, né, feito ali os atributos, eu vou fazer as divisões, né, como é que eu quero dividir isso, né? Então, eu vou no size controls. Tá? Então, vamos fazer como isso, manual, porque a gente vai escolher em quantos pedacinhos ali vai ser discretizada a nossa liguinha, né? Então, linha, tá? Todas as linhas, porque a gente só tem uma. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode escolher tanto o tamanho, né, o tamanho da nossa discretização, eu quero que seja de 20 em 20 centímetros, como a gente pode escolher o número de divisões, tá? Isso também é uma coisa bem interessante de frisar, são coisas diferentes. Então, o número de divisões a gente vai dividir em 20, tá? 20 pedacinhos, ok? E é isso aí, ok? Tá? Bom, feito isso, a gente pode, por fim, né, fazer o mesh, tá? Então, vamos mexer aqui, vamos mexer aqui, que linha, né? Linha aqui. Tá feito. Aí, como é que a gente vai saber se tá feito, né? Então, o que acontece? Isso aqui, ó, tá uma linha só, né? Não tem como saber. Então, o que a gente faz, geralmente, para ver? Ó? A gente vai em Plot Controls, tá? Style, Size and Shape, né? Que é tamanho e forma. Então, a gente entra aqui e vai dizer, ó, esse comando, ó, barra shape também, a gente coloca lá no script, ó, em algum momento aqui ele vai ter, vamos ver. Ó, barra shape, tá? Então, ele vai extrudar, ó. Vocês vão ver que vai surgir o troço aqui, tá? Então, bom, ele extrudou ali. E uma coisa que é muito interessante, tá? Que é muito importante também a gente falar, é que às vezes, enfim, aqui a gente está trabalhando com um modelo extremamente simples, né? Que é para a gente aprender e tudo mais. Mas quando a gente tem várias barras indo e vindo, e quando a gente vai fazer a malha, às vezes acontece de dar problemas, de ficar nó sobreposto, enfim. Então, o que a gente faz? A gente usa o comando de merge, tá? Então, a gente que está em cima do outro, se tem um nozinho em cima do outro, ele junta, faz um só, tá? Então, esse é muito importante, que é ó, esse numbering controls que eu falei para vocês antes, tá? Então, opa, não é aqui, é merge. Então, a gente vai, ó, não merge, ok? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar em nós, tá? E aqui ele ordena, ó, tu quer que fique o número, sei lá, se tem o nó 1 e o nó 4 junto aqui, tu quer que fique o valor de 1 ou o valor de 4, tá? Então, tu vai escolher qual que fica, se é o maior ou o menor. A gente geralmente deixa o menor. Tá? Então, bom, aplicamos ali um não merge, né? E a próxima, enfim, aí vamos fazendo, ó, vamos fazendo por etapa e vamos sempre vendo aqui, ó, não merge tá aqui, como eu tinha visto aqui antes, tá aqui, ó. Cadê ele? Mais para cima, ó, não merge, tá? Então, isso aí a gente vai sempre fazendo e vai vendo aqui, ó, aplicou as propriedades na linha, fez a malha, tá? E o ruim também do Session é que ele fica os zooms que a gente dá, ó, então fica meio poluidão, tá? O próximo passo, então, é aplicar as restrições, né, gente? Então, vamos aplicar as restrições. Ah, e uma coisa muito legal, ó, que é esse comando aqui de cima, ó, que ele tira ali a data e o logo. Bom, o que eu estava fazendo era aplicar as restrições, né, gente? Então, vamos aplicar aqui restrições, enfim, cargas, tá? Tá tudo ali em loads. Ô, Bárbara, uma coisa antes de tu aplicar as restrições. Eu não sei se a gente Oi. vai falar na próxima aula isso, mas aí já daria para falar uma coisa assim, ó. Quando a Bárbara construiu aqueles pontos ali para fazer a geometria, eles são chamados de pontos-chave, key points. E a linha é chamada de line, certo? Esses elementos, as entidades, são entidades geométricas, que o programa vai utilizar para fazer o modelo de elementos finitos em cima. Isso. Chegou a falar isso, não? Não, isso é na próxima aula. Ah, tá. Isso a gente tá da próxima. Mas é isso mesmo. O que acontece? Agora eu já atrapalhei tudo, mas deixa eu terminar então. O que acontece? Ele vai, por isso que a Bárbara colocou, digamos, na linha, ela disse, eu quero 20 elementos.
certo? Quando ela pede para fazer a malha, o software vai ler essas entidades geométricas, vai ler os atributos que elas têm, por exemplo, o tamanho dos elementos dela, vai ler o material que ela tem, o tipo de seção, e vai construir um modelo de elementos finitos. Entende? Então foi assim que ela, quando ela apertou o Mesh, ele pegou esses elementos geométricos e construiu a malha. E a malha de elementos finitos, ela é composta de duas coisas apenas, o elemento e os nós, certo? Então aí que está aparecendo os elementos e os nós, é claro, aí a Bárbara deu um shape para ele mostrar o formato do BIM como um todo. Mas o BIM, na verdade, ele é só uma linhazinha e conectada com nós, certo? Opa, porcaria isso. E aí, essa questão agora dos carregamentos, das restrições, é uma coisa importante. Tu pode aplicar os carregamentos e as restrições no modelo geométrico, e quando ele fizer um modelo de elementos finitos, ele vai passar para o modelo de elementos finitos as restrições e as cargas do modelo geométrico, ou tu pode aplicar direto no modelo de elementos finitos, né? Aí eu vou ver agora o que vai acontecer. Vamos ver agora. Pode continuar, Oi? Pode continuar, desculpa. Não, desculpa, capaz, eu tenho um aluno querendo entrar. Tem um aluno querendo entrar, só avisando. Tu vai ter que estar com ele aberto aqui. Pois é, né? Uhum. Então tá, vamos continuar. Então, assim, isso que o Kevin estava falando é bem isso. Naquele momento, o modelo que era geométrico, né? Quando eu aplico ali a malha, ele torna-se um modelo de elementos finitos, tá? E isso que o Kevin estava falando realmente é o ideal que a gente aplique as condições de contorno, né, no modelo geométrico, tá? Para que não fique, se tu aplica no modelo de elementos finitos, daqui a pouco tu aplica num nó, tu muda a malha e aí muda tudo. Mas às vezes não dá para ser tão ideal, assim, às vezes não dá certo. Então, a gente vai ter alguns exemplos aplicando ali no modelo geométrico, tá? E outros que a gente vai aplicar no modelo de elementos finitos, porque, enfim, não aceita. Então, é assim, gente, mexer nuances também é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes tem tudo para dar certo e não dá, tá? E tudo bem, jogo que segue. Tá? Então, vamos continuar, vamos aplicar agora as restrições, tá? Então, vamos aplicar aqui. Vou pegar aqui. Ó, então, estou definindo ali, né? Aplicando estrutural, tá? Aí aqui ele tem uma sequência de restrições, ó. Tu quer aplicar deslocamento, quer aplicar força, pressão, enfim. Então, a gente vai aplicar aqui o primeiro deslocamento, tá? Então, ó, aqui que a gente estava falando, ó. Então, pode escolher aplicar nas linhas, pode escolher aplicar em áreas, em nós, enfim. Vamos aplicar nos key points, né? Que são esses pontos ali que o Felipe mencionou, os pontos chaves, tá? Que vai ser essa questão de todas as entidades, a gente vai mostrar para vocês. Então, ele pede para tu escolher ali o key point, tá? Então, eu sei que meu key point está aqui, ó. Mas eu posso muito bem também, ó, voltar lá para minha linhazinha. Pronto, fiquei a linhazinha. Então, eu peço aqui o meu key point, vamos pegar aqui meu key point. Quero aplicar aqui a restrição. Aí que ele te pergunta, ó, tu quer restringir o quê, né? Tudo, porque eu sei que é um engaste, tá? Então, vou restringir tudo. Bom, essa questão das restrições também é muito importante, gente. Quando a gente vai pensar no problema que a gente vai fazer, enfim, que a gente tenha ali clareza antes de ir para o ANSYS, que a gente pense bem, faça um croquis, enfim, tá? Então, vamos aplicar a restrição ali e o valor é constante, né? Eu quero que ele tenha aqui deslocamento, né? Nulo, tá? Então, eu dou um OK. Ó, elas vão surgir ali, tá? Isso que eu tava falando que dá pra gente arrumar aqui no plot controls, ó, nos symbols, tá? Que ali ele vai te dizer, ó, nos symbols, tudo, tu quer que apareça a carga de pressão? Eu quero carga de pressão. Como é que vai aparecer, enfim, força? É com uma linhazinha, enfim, tu pode escolher aqui, sabe? Então, tá, aplicamos ali a restrição, né? Agora a gente vai aplicar a força, tá? Da mesma forma, ó, força no key point, tá? Então, a gente escolhe esse key point aqui.
Aí ele te pergunta, ó, que sentido é, né? Então, é uma FY, é um valor constante, tá? Qual é o valor, né? Então, é importante que a gente saiba também que, a gente usa a convenção ali de sinais, né? Então, para cima vai sair uma força para cima, positivo uma força para cima, negativo uma força para baixo, tá? Então, menos 100 ali quilonewtons, né, que eu tinha usado. Ó, aí apareceu aqui que está ativado ali o símbolo, tá? Então, ok. Aí uma coisa muito legal da gente fazer é que a gente pode listar, né? Listar tudo que está acontecendo aqui, ó. Então vamos listar o que a gente pode listar sei lá, os key points, tá? Eu quero só com as coordenadas. Aí vai aparecer ali, ó, a listagem, tá? Enfim, eu quero listar. Oi? Faz ele plotar, por exemplo, os key points, a numeração dos key points, depois dos elementos. Ó, tipo, eu posso plotar só os key points, ó. Então eu vou em plot key points. Aí apareceu ali os key points, ó. Ali tem um, só que tá muito tumultuado ali, não dá para enxergar direito. Aí, se não tivesse aparecendo os números aqui, como eu tinha dito antes, ó, a gente vai em numbering, tá? E aí pede ali, ó, para plotar, tá? No on. Coloca para ele ali, ó, para enumerar os nós e os elementos. Nó e elemento. Isso. E aí dá ok e põe para ele plotar os elementos daí. Ó, então vai no plot elements. Aí, ó, a gente vê quanto elementinho tem. A numeração aí dos nós com elementos meio que misturou, mas tá tudo aí direitinho. Ó, a gente pode ver os elementos que tem as corzinhas diferentes, né? Uhum. Tá? Aí tu quer plotar tudo, ó, multiplots. Aí vai ficar tudo. Ah, isso é uma coisa muito importante. Muito legal que surgiu isso agora, tá? Vocês estão vendo que tem esses nós aqui, né? Tipo, o que que é isso? Isso aqui, quando a gente começou a trabalhar com BIM, foi uma dor de cabeça, porque a gente não sabia de onde que surgiam esses nós, tá? Mas vocês lembram que lá no início do nosso modelo a gente colocou um nó 3 aqui, ó, né? Um key point 3 aqui, ó, que tá ele aqui de dia de passagem, tá? Que esse key point é o que vai orientar o teu elemento. Então, se a gente for olhar, cada elementinho desses, ele acaba tendo um nó correspondente aqui em cima, que diz para ele que é para ele ficar assim, tá? E não nesse sentido aqui, ok? Então, não estranhem esses nós, assim, é normal quando a gente trabalha com o BIM, tá? Isso foi uma coisa, a gente demorou para descobrir, né, Quevedo? Bom, enfim, gente, dá para listar aqui várias coisas, tá? Os elementos, ó, cada elemento com seus atributos, então, o material, o tipo, a seção e os nós que estão contidos nesse elemento, tá? Uma coisa muito legal também, que aí eu ia mostrar para vocês, era como plotar a seção, porque às vezes a gente fica meio em dúvida na seção, né? Então, aqui tem como plotar ela, ó, vai em section, a gente escolheu uma BIM, né? Então, plotar a seção, ó, seção 1, que é a única que a gente tem. Ah, eu quero ver, enfim, vou colocar aqui com o mesh, né, que a gente decidiu. Ó, aí aqui aparece a seção 1, tá? Então, tem tudo, a área, centroides, as inércias. E é bem legal. E a maneira que a gente dividiu ela, tá? E o engraçado também, isso aí é uma coisa que a gente também acabou descobrindo, tá? Lembram que eu tinha dividido a seção em 4, né? Então, ela sempre divide e gera esses cantinhos, assim, ó. Esses cantinhos pequenininhos. Quando a gente colocar ali para plotar, vai dar para ver melhor. Então, vou colocar aqui. Vou voltar lá para a seção extrudada. Olha como fica. Vou tirar esses números aqui para a gente não ficar confuso. Tá? Então, o que eu estava me referindo aqui, ó, a gente sempre pode ver que eu tinha escolhido ali 4 divisões aqui para baixo, né?
Aí, ó, fica 2 pequenininhas no canto e essas 2 grandonas, tá? Isso aqui a gente também já tentou entender por que que isso acontece, tá? E da mesma forma aqui também, ó, tinha escolhido 6, aí fica 2 pequenininhas ali e 4 aqui, tá? Então, às vezes a gente olha assim, mas eu escolhi 6, por que que não tá? Mas tá, só que ela tá pequenininha ali. Bom, feito isso, então, gente, a gente pode fazer a solução, né? Então, já entramos com tudo que a gente precisava ali. Então, vamos fazer a solução aqui. Então, a solução. Então, vamos resolver, né? A gente já não tem muito o que configurar aqui, mas a gente vai ver próximos exemplos, enfim, configurações diferentes. Então, vamos entrar na solução. Solução tá feita, tá? Esse aviso aqui sempre dá quando deu tudo bem, tá? Então, quando rodou, na verdade, tá? Rodou não quer dizer que tá certo. Então, se rodou, vai dar esse solutions done. Aí, bom, a gente pode fechar aqui e a gente sabe que rodou. Então, isso quer dizer que agora a gente tem aqui opções, né? Opções de pós-processamento, tá? Então, o que que a gente pode fazer? Vamos ver aqui, a gente pode plotar, a gente pode listar. Então, vamos plotar, tá? Deformada. Aí aqui a gente pode escolher, ó, deformada mais indeformada, pode ser. Ó, ele mostra ali a viga, ó, com a configuração deformada e a configuração indeformada, tá? Bom, eu quero plotar, então, tem o contour plot, tá? Que é aqueles coloridinhos, assim. Então, vamos plotar esse aqui, a solução nodal, tá? Aí que tem uma quantidade de coisa que vocês podem escolher, tá? Tensão, enfim. Aí vamos escolher aqui um deslocamento, tá? Em Y, que é onde, no sentido que a gente aplicou a carga, né? E aí aqui vocês podem escolher, ó, quero plotar com ali o indeformado junto, tá? E aqui a questão de escala, então tu pode usar a autocalculada, que é tranquilo, mas às vezes a gente quer deixar, assim, bem explícito. Aí a gente vai em User Specifier, posso mostrar depois. Então vamos usar a calculada aqui. Ok. Aí, ó, a gente encontra aqui o nosso resultado, ó. Que aqui nessa ponta aqui da viga onde está sendo aplicada a carga, tá? A gente tem essa flecha aqui de 3,31 centímetros, tá? Lembrando que a gente está em centímetros, né? Se a gente quer aumentar isso aqui, vamos deixar bem visível mesmo o que está acontecendo, ó. Aí tu vai aqui no User Specifier e vamos colocar 20 vezes aqui. Aí, ó, dá para ver aqui. Fica mais latente, né? Mais visível. Então, gente, a princípio, esse problema, assim, inicialmente, seria isso, tá? Agora a gente vai ver as formas de rodar o script, que a gente tinha passado para vocês antes ali. Então, como a gente pode rodar o script? Agora a gente fez aqui no GUI, tá? Na interface, e viu que esse deslocamento ali no ponto da nossa viga ali deu 3,31, tá? Então, vamos ver se vai dar certo com o script, né? Então, ó, eu nem vou iniciar aqui, eu vou deixar ele justamente assim, porque no script a gente tem um comando que faz isso pra gente, tá? Que é o clear, tá? Então, aqui ele limpa o modelo, tá? Termina o que está aberto antes e limpa o modelo, tá? Oi. Deixa tu rodar, um colega fez uma pergunta, ó. Por que às vezes ele não libera os resultados por aí e libera apenas no Results Viewer, certo? Um Result Viewer? É. Isso aí eu não sei que caso que ele aconteceu isso. Pois é, olha, o que acontece? O Result Viewer, geralmente a gente não trabalha, nunca vi não liberar. Não, ele disse que ele consegue só ver no Result Viewer. Ah, mas isso é o seguinte, olha só. Sai dessa janela do Result Viewer. Pode ser o seguinte, ó. Essa janela do General Post-Proc, tu tem que escolher qual passo de carga ou qual tempo tu tá olhando a análise, certo? Se tu não tiver na tua correspondente, tu não vai conseguir ver. No Result Viewer, ele resume todos os passos. Por isso que o Result Viewer tu consegue ver tudo. Para te poder ver aí, tu tem que escolher justamente isso, ó, Read Results, certo? E tu tem que escolher qual passo tu quer. O que ele é o by pick. Ó, nesse caso aí, ó, como é uma análise linear simples,
ele só tem um passo de carga e só tem um subpasso, entende? Então essa é a solução já. Mas por uma análise não linear, ele vai ter vários subpassos. Então, para te poder visualizar por aí, tu tem que escolher qual subpasso tu vai escolher para visualizar. Se tu não fizer essa escolha antes, tu não vai conseguir visualizar os resultados dele. Pode ser isso que tenha acontecido quando vocês fizeram algum trabalho de concreto, isso. Ah, então certamente foi. Porque aí, claro, quando tu entra aqui no Result Viewer, ele vai mostrar tipo uma linha do tempo, né? Tu vai escolher aqui o que tu quer ver. Ah, deslocamento em Y. E aí pede aqui para que seja plotado. E aí, claro, como a gente está trabalhando com análise elástica, só vai dar, enfim, um resultado. Mas aí aqui tu vai alterando, né? Essa flechinha, ela vai andando aqui e vai mudando com o tempo. Aí tu consegue ver, de fato. Porque... Na quinta aula a gente vai dar um exemplo não linear. E a gente vai ver daí isso aí bem direitinho. Geralmente o que aparece aqui, aparece no Result Viewer também. Só pode ser isso mesmo que tu falou. O Result Viewer, ele resume todas as soluções, né, de cada passo de carga ou de tempo que tu está utilizando, né? Uhum. E aí, nessa aba aí, tu vai ter, para poder ver nessa parte, tu tem que escolher qual passo tu está querendo plotar. Né? É isso aí. E aqui, quando tem passos, aqui aparece, né, qual que tu escolheu. Então, se tu escolheu step 1, vai aparecer os números correspondentes, né, do que Mas aí já na tua tela tu consegue ver, ó. Tá em cima Nodal Solution, que é a solução nodal que tá olhando. Embaixo tá ali, ó, Step 1, é o primeiro passo. Substep, porque um passo de carga ele é dividido em vários passos. Nesse caso aqui, análise linear, só tem um passo de carga e um subpasso. Certo? Então, por isso que tá 1. E o time 1 também, que ele acompanha o subpasso. Certo? Em análise não linear, pode não ter conseguido ver o resultado. Por quê? Porque quando rodou, por exemplo, o concreto, pode ter rodado até que o modelo não convergiu mais. Ele fica no último subpasso, ele diz que não deu para ter resultado, e ele coloca o valor 999 no subpasso, que é para te indicar que não convergiu de fato. E quando tu tenta observar o resultado, por aí tu não consegue, a não ser que tu escolha o subpasso imediatamente anterior ao que ele não convergiu. E aí tu consegue ver o último resultado que convergiu. Geralmente eles vêm, assim, arrumadinhos, né? Tipo, tu vê 05, 06, 07, do nada vem um 999. Aí tu sabe que aquele ali não deu certo, né? É mais ou menos isso. Bom, então, vou dar aqui, vou continuar. Seria essa questão da... Eu não sei se a gente respondeu a dúvida dele, não sei se... Eu não estou conseguindo ver o chat, então. Mas acredito que possa ser isso, que tu disse. Enfim. Falou que entendeu. Pode legal. Seguir. Então tá, bom. Aí as formas de rodar, né, que a gente tinha falado antes. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. No C, tá? Onde tá a pasta, ó, que eu escolhi. Olha, os arquivos todos que surgiram, tá? Então, e aqui é o script do problema, tá? Que a gente sempre deixa ali junto no C. Até se tu for rodar da maneira automática, tem que estar aqui. Então, já deixamos aqui, tá? Ô, Bárbara, abre aquele arquivo de erro. Vamos ver se tem algum aviso ou erro ali, ó, no file.er. Nada, que lindo esse arquivo. Esse é o arquivo de erro mais bonito que eu já vi. Geralmente isso tem muita coisa, gente. Isso é uma coisa, esse arquivo aí, quando estão fazendo as análises, sempre tem que olhar. Porque ele mostra, por exemplo, esse elemento ficou muito distorcido, né? Ou alguma restrição não foi aplicada, ou tu mandou resolver e esqueceu de adicionar outros elementos na solução. Então ele vai avisando aí, certo? Quando a solução não converge, também ele avisa, deu um deslocamento gigante lá, deu um problema, não consigo convergir. Então esse arquivo, ele consegue ver isso. Nesse sistema de arquivos, como a Bárbara tinha explicado lá nisso, tu tem os binários e os que são ASCII. E os que são ASCII são os que tu consegue ler no bloco de notas. Esse .err é um que tu consegue ler no bloco de notas. O log, aquele ali também. Tá vendo? Entra nesse aí para eles verem. Esse aí está mostrando tudo que o Session Editor foi fazendo. Certo? Tudo que foi sendo feito, está tudo aí. Misturado, tudo que foi rodado.
inclusive os zooms que a Bárbara deu, certo? Então, esse arquivo você também consegue ler. Daí, tu também pode tirar alguns comandos da PDL para introduzir no teu script, né? Vamos ver se tem um outro arquivo interessante aí que a gente possa abrir. O arquivo... O RST é onde estão os resultados. Se tu não tiver esse arquivo, tu não consegue abrir os resultados. Porém, ele não é ASCII, ele é binário. Então, os arquivos binários eles abrem assim, eles abrem cheio de código, tu não consegue ler eles. Só o ANSYS consegue ler. Eu sei que tem uma forma que o ANSYS converte um arquivo binário, esses arquivos, por um arquivo de texto. Então, por exemplo, se vocês querem ver, eu quero ver a matriz de rigidez do elemento tal, certo? Ela está dentro lá desse que é binário, e tu consegue fazer essa conversão. E não é binário? O Augusto está dizendo, achei que tu falava binário, decepcionado. Mas o ANSYS ele consegue converter esses arquivos binários para arquivos de texto, onde vocês conseguem ler daí, por exemplo, se vocês quiserem ver a matriz de rigidez, certo? Então tá bueno, vamos seguir? Toca a ficha. Então tá, gente, vamos rodar aqui. Então, vou começar fazendo trecho a trecho, tá? Que era aquele que a gente tinha mostrado antes para vocês. Então, basicamente, ele não tem muito mistério, tá? A gente vai copiando e vai colando aqui. Uma coisa legal no Notepad++, ó, que a gente mostrou para vocês, se fizerem a configuração de dobragem, é que tu consegue ir escondendo, ó, conforme tu vai colando, tá? Isso é legal para não se perder na organização, tá? Então, ó, vocês vão ver que agora ele vai limpar automaticamente, ó. Ele pergunta aqui, então, limpei, tá? E aí eu vou indo colando aqui, vamos colar até onde surge a geometria, tá? Ó, aqui estou configurando, ó, para processamento. Vamos começar a colar quando surge a geometria aqui, só para a gente ver. Então, ó, exatamente a mesma coisa que a gente fez ali pela interface, tá? Aí a linha, vou mexer a linha. Já mostro ali. Vou fazer um merge dos nós, aplicar as restrições e aplicar a carga, ó. E aí já vou plotar aqui a seção extrudada. Tá? E aqui eu pedi algumas coisas, olha, eu pedi para plotar ali as listas, exibir as listas, ó. Então a gente vai colar isso aqui, vai ficar cheio de janelinha aqui na frente. Ó. Então aqui a gente pede para pedir, ó, elist, então é element list, tá? Nó de listas dos nós, ó, nlist. E aqui é o status global, tá? É bem interessante esse aqui, porque geralmente ele mostra ali quantos key points tem, quantas linhas, enfim, o tempo de processamento. É bem legal de acessar esse status, tá? Acho que aqui, ó, status global. Tá? Bom, e aqui por fim vamos resolver, então. Aí vocês podem ver que, como é prático, né? Vai vendo o que vai acontecendo, ó. A solução tá feita. E aqui no pós-processamento também, ó, vamos pedir para plotar aqui a deformada. Aqui eu pedi para plotar a deformada e para sair uma lista das reações, tá? Também é uma maneira legal de ver se teu modelo tá ok. Então, ó, aqui sai as reações, tá? Ele vai te dizer, ó, FY, a reação é de 100. Então, a gente pode vir aqui também, ó, list, results, reaction solution ou itens. Tá? Vamos chegar no mesmo lugar. Tá bom? Esse negócio das reações é muito importante. Está trabalhando com modelo de elementos finitos, tu tem que ver se as reações estão batendo com as regras que tu aplicou. É uma das primeiras formas de tu ver se não tem um problema na tua solução. É, com certeza. Enfim, aí a gente colando ali, ó, chegamos no mesmo resultado, 3.31, então tá ok. Ô, Bárbara, abre ali de novo as reações. O colega perguntou por que tem força em Z. Vamos ver aqui. Loads, results, reaction. Olha ali, ó, é na menos 0, na menos 17, é um lixinho.
O que acontece? Como o programa ele tem esses lixos numéricos, né? Que é o zero da máquina dele, certo? Não chega nem a ser o zero da máquina, é lixo numérico mesmo. Como ele vai resolver um sistema, fazendo uma série de cálculos, fica esses valores bem baixos. Então, tipo, 10 na menos 17, né, ou 10 na menos 12, são valores bem baixos. Sempre tem esses lixos numéricos aí, você tem que considerar como se fosse zero, né? É bem isso aí, né? Vai surgindo essas coisinhas assim, sempre é interessante dar uma olhadinha na casa ali que tá. Bom, vamos então. Agora a gente vai para a segunda forma de rodar, tá? Esse foi o trecho a trecho, tá? No script. Agora vamos rodar aqui um manual, tá? Manual nada, um automático. Tá? Aí eu acho que eu consigo rodar aqui por cima, vamos ver. Ó, abri em file, né? Vou ler aqui de algum lugar, eu vou ler um arquivo, tá? Input from. Aí ele vai abrir aqui, ó, o diretório, tá? Que tá lá na pasta certa, e eu vou escolher o arquivo que eu quero ler. Então, é esse aqui, tá? Vamos dar um OK aqui. Já foi tudo que estava lá. Então, é uma maneira bem rápida, tá? E assim, olha, por experiência própria, a geometria lê absurdamente mais rápido dessa forma, tá? Não sei porquê, mas tu gera um modelo, tu vai colando parte a parte, demora muito mais do que ler desse jeito. Tá? Então, OK, já temos até ali o resultado, tá? E por último ali, para fechar, né, a nossa parte de aplicação nessa aula, a gente vai ver para rodar embate, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó. Isso aqui é muito interessante, tá? Se tu quer, pode salvar só geometrias, cargas, tu pode salvar tudo, tu pode não salvar nada, tá? Então, assim, é muito interessante quando tu salva tudo, depois tu consegue abrir, tá? Eu vou salvar tudo aqui. É rapidinho, a gente consegue fazer. Então, ó, eu vou abrir aqui, né, minha pastinha, mesmo lugar, porque eu quero ler aquele arquivo que está lá. Vamos supor que eu fiz uma simulação há um tempo atrás e agora eu estou a fim de ler de novo ela, porque tem que tirar alguns resultados, tá? Então, eu vou ali, ó, vai abrir um trocinho novo aqui, né? Aí eu vou em File, tá? E aí eu vou resumir. Então, tipo, vou ler de algum lugar algo que já está pronto, tá? Aqui, vou no aula 2, é esse aqui. Então, ó, ele está carregado já e ele já está resolvido. Vamos ver. Opa, entrei no Time History. Isso é para mais adiante. Read results. Results. Então ali tá ele, né? Se eu botei senha, é a mesma coisa, tá? Então agora vamos rodar embate. Eu não vou salvar nada. Uma coisa, Bárbara, essa questão de salvar, em geral, para modelos pequenos, a gente não salva porque está no script, e qualquer coisa que a gente quer, roda o script de novo, certo? Porém, problemas que são muito grandes, que levam, por exemplo, sei lá, um dia para resolver, aí é muito importante vocês gravarem o que vocês vão usar depois, né? Para não ter que rodar de novo. Claro, isso aí também vai muito, né, enfim, às vezes a geometria é muito pesada e vale a pena tu salvar, sabe? Que nem o meu modelo, por exemplo, não levava 20 e poucas horas, mas igual era importante que eu tivesse salvo, né? Porque teclas, toda a geometria de novo. 20 horas é bom salvar mesmo. É uma boa dar uma salvadinha. Bom, e bate, né? Enfim, eu vou tirar esse monte de tela aqui. A gente vai escolher aqui, ó, né? A simulação que a gente quer. Então, a gente vai entrar aqui em ANSYS bate. Tá? E aí, bom, vai ser a mesma coisa, basicamente. Ó. A gente vai escolher ali, né? Tá o diretório que já tá, o nome do arquivo que a gente quer. Input file é o arquivo de entrada, tá? Então, vamos escolher ali o arquivo de entrada. Vamos ver aqui, ó, file dat, mas eu quero o quê? Ou todos os, né? Vamos escolher aqui o script, dá OK. E aqui vamos deixar saindo tudo só para ver como é que funciona, como é que fica. Ele tá te dizendo, bom, vamos rodar assim, tá legal? Vamos pegar a pastinha lá do C. Vocês estão vendo que tinha uma coisinha aqui, ó, que já saiu. Então, ele já rodou, tá? E ele não abriu
toda a interface, que tem, enfim. Então, ele é muito mais rápido para quem realmente precisa rodar diversas vezes a mesma coisa, ou variando parâmetros, enfim, né? É interessante por isso. E eu acredito que seja isso, Quevedo. Não sei se tu tem alguma coisa a mais para acrescentar. Microfone está mutado. Acho que é impossível acrescentar, estava muito boa a aula. Eu estou pensando aqui, mas não está vindo nada. Não, mas agora vamos pensar que ainda tem bastante coisa. Eu já estou pensando nas aulas de amanhã. Às vezes a gente quer falar já o que vai falar no outro dia já, mas tem que se acalmar, né? É bastante novidade para um dia. Tá ótimo. Aquela questão ali do BAT, legal que tu pode fazer um script, certo? Tu faz o script do teu modelo, e aí tu, por exemplo, troca o job name, copia, passa para uma outra linha, troca o job name e vai copiando. E tu consegue ler um arquivo e rodar vários modelos junto ao mesmo tempo. Né? Então isso é uma coisa que, por exemplo, eu utilizei, e é muito prático. Né? O fato dele não rodar abrindo a interface, o GUI do usuário, também te ajuda ele não ficar na tua tela rodando. Você não ficar na tua tela rodando, mandando aviso, aí tu vai ter que... ele surge do nada, né? Então o BAT ele fica assim, ele fica escondidinho, background, rodando. Uma coisa que tu não falou muito foi daquela output window, certo? A output window ela é muito importante para encontrar algum problema, alguma coisa do comando. O que acontece? Cada comando daqueles ali, ele tem uma saída. Uma saída para dizer o que foi executado, se está tudo certinho ou não. E essa saída sai naquela janelinha preta, que fica junto com o ANSYS e ela fica em background. Se dá algum problema, alguma coisa, vale muito a pena tu olhar aquela output window, certo? Dá uma olhada onde foi o último comando que deu certo, que deu errado, e ver o que está escrito ali. Ela é mais ou menos aquele arquivo, agora que tu rodou BAT, ele que gerou o arquivo .out na pasta. Quer ver? Entra na pasta lá do programa. E coloca para apresentar aqui para a gente poder ver a tua tela. Olha aquele file.out, quando tu roda em BAT, não tem output window. Então ele grava o que sai na output window dentro desse arquivo. Né? E esse arquivo é um arquivo que dá para ler. Ó. Entra nele. Tá vendo? Então ele é basicamente as saídas dos comandos do ANSYS. Ó. Então vai descendo. Tem tudo que tu tem tudo que ele grava o teu script. Porque que a gente colocou para gravar, né? Escolheu no produto launch ali para que ele colocasse, né? Vai descendo. Ó, e aí ele vai colocando ali, ó, os parâmetros, tá vendo? Cada comando que foi entrando, ele foi colocando. Tá vendo? Aí, por exemplo, ó, esses comandos ali, element type, quando tu dá o ET e diz ali qual que vai ser o elemento, ele automaticamente, na saída, nessa output window, já coloca ali o que ele fez. Entende? Então, essa janela também, ela é fundamental, assim. Né? Acho que só mais isso eu acrescentaria, Bárbara. O resto tá show de bola. Tem que ver se o pessoal não tem mais dúvidas aí e tal. Se vocês querem fazer alguma pergunta, algo assim. Obrigada, Mozara. A gente fica até com vergonha, né? Obrigada. Então, vou parar a gravação, eu acho, né? Porque a gente pode conversar, caso alguém queira também falar alguma coisa. Vamos ver, peraí, segura aí, vamos ver se ninguém tem uma dúvida, que a gente já larga a dúvida aí e já fica gravado. Qual a diferença pro BIM 188? Ele não tem o warp. O warp é o 7º nó, que é esse nozinho que tem lá em cima, é o 7º grau de liberdade. O BIM 188 tem 6 graus de liberdade, o BIM 189 tem 7. E tem se tu for ver a geometria ali do BIM, ele tem um nozinho intermediário que também o 188 não tem. E aí esse nó de cima, ele te permite a torção do BIM. Eu nunca usei o warp, mas eu sei que é essa a diferença que tem. Tu tá dizendo que tu pode fazer uma seção, em vez de fazer a seção sempre reta assim, ela vem dobrando, assim, isso? Torcida. Porque aí tu põe esse key point de orientação que a gente põe bem no meio, tem como a gente botar um key point de orientação no início e um no final. Se eu coloco esse aqui no início
acima da viga, vamos supor, tá? E um aqui embaixo da viga, vamos supor que minha viga passe aqui. E um aqui, ele vai fazer assim com a tua seção, vai torcer. Uhum. Então, essa é uma das maiores diferenças, assim. Mostra respondi. para eles o help do BIM, esse aí. Ah, boa. Aí compartilha a tela para a gente ver. Ah, é, né? É uma boa. Peraí, cadê vocês? Ó, o BIM 89 é esse nó L aqui, ó, tá? Que ele é o responsável pelo 7º grau de liberdade, que se chama, tá? Então, aqui depois dá para dar uma lidinha, mas, enfim, é isso que orienta o elemento, tá? Aí, Uma em coisa que toda... é muito importante, o pessoal tinha botado no WhatsApp lá também. O help do elemento é fundamental. Esses elementos que vocês usam, eles já têm várias tecnologias incorporadas. Então, é muito importante ler tudo que o elemento pode fazer, todas as capacidades dele, né? O que tu pode usar, o que não pode usar, né? As formulações que ele usa. Por exemplo, sobe lá em cima, bem no início. Na descrição do elemento lá, ó, ele já dá um básico do que é o elemento, qual é que é a teoria. Vai subindo. Sobe bem lá no início. Timoshenko. Aí. Então já fala qual que é a teoria desse elemento, tá vendo? Ele diz que é primeira ordem, deformação ali, teoria, transversos, tá vendo? O que mais que ele fala ali? Vai subindo, essa é a primeira, não, sobe mais. Aí. Só, né? Não tem... Essa ele fala ali, ó, ele é quadrático, tá vendo? Ele tem 3 nós, certo? E ele é tridimensional, tá vendo? Tem 6 graus de liberdade por nó. Aí eu tô ali no segundo parágrafo. Ele inclui 3 translações, direções, certo? Então tudo isso aí... aqui o que eu falei antes, ó. Ele permite não linearidade geométrica também, tá vendo? Tem elementos que talvez não tenha, né? Ele fala ali, ó, ele é usado em elasticidade, plasticidade, creep, ó, materiais não lineares, tá vendo? Também são suportados, né? Essas coisas são até interessantes quando vocês estão fazendo a dissertação, né, ou a tese, que traz informação sobre o elemento que vocês naturalmente vão colocando na dissertação, na tese, para deixar bem descrito que tipo de coisa vocês estão utilizando na solução do problema. É importante que a gente fale, né, que o bom é que antes de que tu decida, né, o que tu vai fazer ali e tal, que tu dê uma olhadinha nisso antes, né? Porque às vezes a gente está desenvolvendo alguma coisa e, enfim, não é aquele elemento o correto. Isso aí é uma coisa, né? Por exemplo, se vocês vão abordar um problema, por exemplo, eu vou simular, sei lá, vou simular uma estaca no solo. Não sei. É sempre bom vocês irem na literatura, nos artigos, e ver que tipo de coisas, que tipo de análises numéricas o pessoal faz. Que tipo de elementos eles usam, que tipo de formulação, certo? Se utilizam, por exemplo, elementos de contato ou não, né? Vem tudo que é utilizado, porque isso já dá uma boa ajuda para vocês poderem montar o modelo de vocês na primeira vez, entende? Então isso aí é uma coisa importante mesmo. Se tu quer utilizar, se tu quer fazer algum tipo, por exemplo, eu quero fazer ativação e desativação. Será que esse elemento suporta esse tipo de atividade? Então, isso aí dá uma lidinha antes, porque lá no final do help, agora eu parei a apresentação, mas lá no final diz assim, opções disponíveis. Aí ele te diz, isso não está disponível, ou está disponível. Então, é interessante que tu dê uma olhada nisso também, porque é complicado quando a gente já definiu já o que está fazendo, aprendeu o elemento e tem que trocar o elemento. Vamos ver se vocês têm mais perguntas, ainda tem mais 10 minutinhos e era isso. E conforme vai surgindo também, dá para botar ali no WhatsApp, se caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa assim, que aí a gente responde para vocês. Acho que era isso, então.
Vou parar aqui.